Meus queridos amigos, que consolo imenso é estarmos juntos novamente, como uma família de fé, buscando aquela luzinha no fim do túnel, especialmente quando a vida nos prega uma peça e os dias parecem uma noite sem fim, não é verdade? Tem cada situação que a gente enfrenta que, francamente, parece que um trator de problemas passou por cima e ainda deu ré. O coração fica miudinho. A esperança parece que tirou férias e não deixou endereço e a gente se pergunta com a voz embargada: meu Criador, e agora? Será que o sol vai voltar a brilhar para mim? Mas olhem só que coisa maravilhosa. Mesmo quando a gente se sente no olho do furacão, perdido num mar de aflições, tem um guerreiro de armadura reluzente, um farol de esperança que nunca se apaga, pronto para nos mostrar que nenhuma noite é eterna. Quem é esse nosso parceiro de todas as horas, esse campeão da fé? Ele mesmo, nosso amado São Miguel Arcanjo. Ele, que é perito em transformar choro em sorriso e medo em coragem, sabe, como ninguém, que a esperança é a nossa melhor armadura quando a escuridão tenta nos fazer reféns. Ele é tipo aquele amigo do peito que chega de mansinho, põe a mão no nosso ombro e sussurra: calma, levanta a cabeça porque a vitória já está a caminho. E hoje, minha gente querida, nós vamos mergulhar num salmo, que é um verdadeiro tesouro escondido, um mapa para encontrar a alegria e a proteção mesmo quando a gente acha que tudo está perdido. Estou falando do Salmo 34. É como uma canção de ninar para a alma aflita, um lembrete poderoso de que, por mais densas que sejam as trevas, o socorro sempre chega para quem confia. E com São Miguel Arcanjo como nosso guia e escudo, vamos aprender a sintonizar nosso coração na frequência da esperança, a encontrar motivos para sorrir mesmo em meio às lágrimas e a sentir a presença protetora que nos livra de todos os temores. Então, abram o coração, respirem fundo essa fé que nos une, porque vamos juntos descobrir como acender a chama da esperança e mantê-la viva, mesmo nos dias mais escuros. E para dar o pontapé inicial nessa jornada de luz, nada como as palavras sagradas, que chegam aos nossos ouvidos como o próprio abraço do Criador. Salmo 34, Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque que o expulsou e ele se foi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido.
E com essas palavras, que são um verdadeiro banquete de esperança e confiança, ressoando em nossos corações, como é que a gente pode trazer toda essa certeza para o nosso dia a dia, especialmente quando o céu da nossa vida parece estar carregado de nuvens escuras? Como São Miguel Arcanjo, o anjo guerreiro que acampa ao nosso redor, pode nos ajudar a provar e ver essa bondade toda, mesmo quando o gosto amargo da dificuldade tenta dominar nosso paladar? É sobre essa aventura de fé que vamos conversar um pouquinho mais agora, desvendando os segredos desse salmo para os nossos tempos. Que maravilha de salmo, gente! Parece que Davi escreveu isso aqui com o coração transbordando de alegria depois de passar por um aperto daqueles, não é mesmo? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Imagina só, ele não diz, vou louvar só quando tudo estiver bem, mas em todo o tempo. É um desafio e tanto para a gente, que às vezes, na primeira dificuldade, já fecha a boca para o louvor e abre para o lamento. Mas o segredo, talvez, esteja em começar a louvar, justamente para que a alma se alegre e os mansos, aqueles de coração humilde, também se contagiem com essa alegria. São Miguel Arcanjo, que vive em eterno louvor, pode nos ensinar essa disciplina de manter o louvor nos lábios, mesmo quando o coração está apertado, como um escudo contra o desânimo. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que promessa poderosa! Buscar e ser respondido, ser livrado de todos os temores. Não é de um medinho ou outro, é de todos. Quantas vezes a gente se sente paralisado pelo medo do futuro, medo da doença, medo da solidão, medo de não dar conta? O salmista nos dá a receita. Busque. E essa busca, quando é sincera, encontra a resposta. São Miguel, o destemido guerreiro, pode ser invocado para nos dar coragem nessa busca e para lutar ao nosso lado contra os fantasmas do medo que nos assombram. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando a gente tira os olhos do problema e olha para aquele que é a solução, a luz entra, a confusão se dissipa, o rosto se ilumina. É como sair de um quarto escuro e encontrar o sol. A gente até se sente mais leve, mais confiante. Manter o olhar fixo no lugar certo faz toda a diferença. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Ser pobre aqui não é só sobre dinheiro, mas sobre reconhecer nossa pequenez, nossa necessidade. Quando a gente se despe da autossuficiência e clama com humildade, o Criador ouve e salva de todas as angústias. Que promessa reconfortante! E aí vem o versículo-chave para nós, devotos de São Miguel. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem é esse anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, como um exército protetor, senão o próprio São Miguel Arcanjo e suas legiões celestiais? Ele está ali, de prontidão, formando um círculo de proteção em volta daqueles que têm um temor reverente, um respeito amoroso pelo Criador. Ele não só nos protege, mas nos livra. Livra dos perigos visíveis e invisíveis, das armadilhas do inimigo, das ciladas da vida. Ter essa consciência da presença constante de São Miguel ao nosso lado é um bálsamo para os dias escuros, uma certeza de que não estamos sozinhos na batalha. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É um convite à experiência. Não é só acreditar de ouvir falar, mas provar, experimentar essa bondade na própria pele. E a felicidade, a bem-aventurança, está em confiar, em se entregar sem reservas. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Até os mais fortes, os filhos dos leões, podem passar necessidade. Mas para quem busca o Criador, a promessa é de que bem nenhum faltará. Não quer dizer que não teremos lutas,
mas que o essencial, aquilo que realmente importa para a nossa vida e nossa alma, não nos será negado. O Salmo continua com ensinamentos preciosos. Guardar a língua do mal, apartar-se do mal e fazer o bem, procurar a paz. São como placas de sinalização no caminho da vida. E a certeza de que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele não só vê, mas ouve e age. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando o coração está em pedaços por causa da dor, da decepção, do arrependimento, é aí que ele se aproxima ainda mais para juntar os cacos, para consolar, para salvar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é uma vida sem problemas, mas uma vida com a certeza do livramento. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Que imagem de proteção integral! E por fim a justiça. A malícia matará o ímpio, mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Aplicar isso no dia a dia significa, primeiro, fazer do louvor um hábito, mesmo na dificuldade. Segundo, buscar ativamente o Criador, confiando que Ele nos livrará dos medos. Terceiro, invocar conscientemente a presença de São Miguel Arcanjo como esse anjo que acampa ao nosso redor. Quarto, provar e ver essa bondade, arriscando-se a confiar. E quinto, mesmo diante das aflições, manter a esperança no livramento, sabendo que o Criador está perto dos corações quebrantados e resgata seus servos. É um roteiro completo para encontrar esperança nos dias mais escuros, e é com esse espírito que vamos agora nos dirigir ao nosso glorioso arcanjo. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, tu que és o porta-estandarte do louvor celestial e o anjo poderoso que acampa ao redor dos que temem o Senhor, inspira minha alma, neste momento, a bendizer o Criador em todo o tempo, assim como nos ensina o Salmo 34. Que o seu louvor esteja continuamente em minha boca, mesmo quando os dias escuros tentarem silenciar minha esperança. Arcanjo da coragem, quando eu buscar o Senhor em meio aos meus temores, sê tu o meu intercessor, para que ele me responda e me livre de todo pavor. Que ao olhar para o alto eu seja iluminado, e meu rosto não se confunda pela vergonha ou pelo medo. Ajuda-me a ser como o pobre, que clamou e foi ouvido, para que eu também seja salvo de todas as minhas angústias. São Miguel, príncipe dos anjos, tu és o anjo do Senhor, que se acampa ao redor dos que o temem, para livrá-los. Eu te invoco neste instante. Acampa ao meu redor com tuas legiões celestiais. Forma um escudo impenetrável contra todos os perigos, contra todas as armadilhas do inimigo, contra todas as forças que tentam me abater nos dias de escuridão. Livra-me, São Miguel, das angústias que me sufocam, dos medos que me paralisam, das tristezas que tentam roubar minha alegria, que eu possa provar e ver que o Senhor é bom através da tua presença protetora e da tua intercessão vitoriosa. Defensor dos que confiam, alcança-me a graça de temer o Senhor com amor e reverência, para que nada de essencial me falte. Que mesmo quando os filhos dos leões passarem necessidade, eu, que busco o Senhor sob tua guarda, não careça de nenhum bem espiritual ou material necessário para a minha jornada. Ensina-me, São Miguel, o verdadeiro temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria e a fonte de toda a bênção. Guardião da verdade, ajuda-me a seguir os conselhos do salmista, a guardar minha língua do mal e meus lábios de falarem o engano. Inspira-me a apartar-me do mal e a fazer o bem, a procurar a paz e a segui-la com perseverança. Que meus atos e palavras reflitam a luz daquele a quem servimos. Arcanjo da justiça divina, quando as aflições se multiplicarem, lembra-me que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
Intercede por mim, para que meu clamor chegue ao trono da graça. Confirma em meu coração a promessa de que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Nos meus momentos de maior fragilidade, de coração partido pela dor, que eu sinta a presença consoladora do Criador e a tua força a me sustentar. São Miguel, esperança dos justos, mesmo que muitas sejam as aflições que eu tenha que enfrentar, que eu nunca duvide da promessa de que o Senhor me livra de todas, que Ele, por tua intercessão, guarde todos os meus ossos, protegendo minha integridade física, emocional e espiritual, para que nem sequer um deles se quebre sob o peso das provações. Que a malícia dos que me querem mal seja desfeita pelo teu poder, e que eu, confiando no Senhor, não seja confundido nem punido. Resgata minha alma, São Miguel, de toda desesperança, de toda escuridão. Sê o meu protetor constante, o meu guia seguro, o meu libertador infalível. Que sob o acampamento da tua presença angélica eu possa caminhar com esperança, mesmo nos dias mais escuros, louvando o Senhor em todo o tempo, até o dia em que possa exaltar seu nome contigo, face a face, na glória eterna. Amém. E ao sentirmos essa paz que a oração nos traz, essa certeza de que temos um protetor tão poderoso acampado ao nosso lado, uma nova luz de esperança se acende em nosso coração. E essa luz, meus amigos, é forte demais para ficar escondida. Que bálsamo para a alma é mergulhar nesse Salmo 34 e sentir bem de pertinho a presença protetora de São Miguel Arcanjo, o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, não é mesmo? É como se, de repente, a gente ganhasse um superpoder contra o medo e o desânimo, uma certeza de que, por mais escura que seja a noite, a gente não está sozinho e o livramento sempre chega para quem confia e clama. Essa experiência de provar e ver que o Senhor é bom, de sentir essa proteção angelical nos guardando, é um presente que a gente precisa partilhar. Pense em quantas pessoas queridas estão precisando, neste exato momento, de uma injeção de esperança, de um lembrete de que existe um socorro poderoso disponível, especialmente quando os dias parecem não ter mais cor. Por isso, meu convite de hoje para você é muito simples, mas pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Seja um mensageiro dessa esperança. Se esta oração, esta reflexão, tocou seu coração e te deu um novo ânimo, compartilhe. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquela pessoa que você sabe que está precisando sentir o acampamento protetor de São Miguel em sua vida. Vamos juntos criar uma grande corrente de fé, espalhando a certeza de que, mesmo nos dias escuros, a luz da esperança nunca se apaga. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família de fé aqui no canal, aproveite esta chance. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros de oração e fortalecimento. Deixe seu comentário, conte sua experiência, suas intenções. Cada curtida, cada partilha, cada palavra sua nos ajuda a levar esta mensagem de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Há mais e mais corações sedentos. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo nos guardando, podemos enfrentar qualquer escuridão com a certeza da vitória. Que a proteção e a esperança do nosso arcanjo estejam sempre com você.